Boa tarde, quarto ano. Tudo bem, meus amores? Todos prontos para a próxima aula de matemática? Então, apostila em mãos, mãozinhas lavadas, um lugar confortável. Vamos acordar, porque é aula de matemática. Nós vamos para a unidade 24, medidas de capacidade e de tempo. Páginas 259 até a página 264. Nós vamos aprender o que é isso, rever, na verdade, porque esse assunto vocês conhecem. Vocês têm que fazer a leitura das páginas 259 a 264. Vamos resolver a atividade juntos. 1 e 2, páginas 260 até a 263 e o desafio da 257. Tarefa será os exercícios de 1 a 3 da página 264 e vocês vão tirar as dúvidas com o professor. Então já vamos lá para o nosso começo da unidade, 259. Pessoal, o que quer dizer tudo isso? A gente já aprendeu, a gente já trabalhou, a gente já viu situações, problemas com medida de tempo, massa, capacidade e comprimento. O que é isso, professora? Tempo são as nossas horas, os nossos minutos, os nossos segundos. O que é a massa? Massa, pessoal, é o peso que vocês estão acostumados a lidar. Tudo tem uma massa, tudo pesa. Vai pegar uma caixa, nossa, está pesado. Quanto pesa isso? A gente se pesa nas farmácias, nas balanças, então é massa. A capacidade, o que cabe dentro de um recipiente, o comprimento, quanto mede alguma coisa, qual é a minha altura. Então, são palavras que a gente já até trabalhou e agora a gente vai aprofundar um pouquinho mais, tá? A gente acostumou com medidas padronizadas, o metro, quilograma, litro, mas existem medidas não padronizadas, o pé, o palmo, usado para medir distâncias. A gente vai retomar alguns conteúdos agora sobre capacidade e medidas de tempo, medidas do nosso cotidiano. Então vamos lá para a medida de capacidade. A medida de capacidade, pessoal, a gente vai trabalhar com o litro e o mililitro. Quando for uma embalagem, uma quantidade maior, nós vamos trabalhar com o litro. Quantos litros cabem numa caixa d'água? A garrafa de refrigerante. Quando for uma embalagem menor, uma quantidade menor, nós vamos trabalhar com mililitro. Por exemplo, uma madeira de nenê. Quando o nenê é novinho, né, as primeiras semanas ali, a gente dá ali 20 ml, 30 ml de leite, que é o que cabe naquela barriguinha. Conforme vai crescendo, vai aumentando, 200 ml, 300 ml. Então, quando a quantidade for grande, a gente usa litro. Quando for menor, usamos o mililitro. Eu quero que vocês observem com atenção, o símbolo do litro é o L maiúsculo, do mililitro, M minúsculo e L maiúsculo, certo? Olha a atividade 1. Nós vamos analisar as duas jarras que vocês recortaram do anexo, né, que foi pedido na aula anterior para vocês recortarem, as jarras graduadas. Nós vamos analisar qual a unidade de medida de capacidade indicada. É uma jarra. Então, qual é a medida de capacidade que eu uso? Eu uso o litro e o mililitro. Olha o símbolo do litro e o símbolo do mililitro. Nós vamos observar as duas jarras agora para fazer as atividades. Na jarra 1, essa aqui, pessoal, a jarra 1. Qual é a capacidade mínima que está indicada aqui na jarra? 200 ml. E a máxima? 1000 ml, 1000 mililitros. Então, eu tenho 200 mililitros e tenho 1000 mililitros, mínima e máxima. A medida máxima em mililitros nessa jarra corresponde a que medida em litros? Bom, aqui eu tenho 1000 mililitros. 1000 mililitros, pessoal, ele corresponde a 1 litro. Tá? Então, toda vez que eu tiver 1000 mililitros, é igual a 1 litro, certo? Vamos pensar na garrafa de refrigerante?
Se eu tenho 2 litros naquela garrafa de refrigerante, quer dizer que eu tenho 2.000 mililitros. Tranquilo? Quantos copos de 200 ml de água cabem nessa jarra aqui? Ela já está até dividida, ó, de 200 em 200. Então, quantos copos eu preciso de 200 ml para encher essa jarra toda? Eu preciso de 5 copos, ó. 200, mais 200, mais 200, mais 200, mais 200. Eu tenho 5 copos de 200 mililitros. 5 vezes 200 igual a 1.000. Página 260. A mesma atividade, só que agora nós vamos observar a jarra 2. Qual é a medida de capacidade mínima da jarra? Só observar aqui, ó. 250 mililitros. Olha lá o símbolo. M minúsculo, L maiúsculo. E qual é a máxima, capacidade máxima dessa jarra? Só olhar aqui. 1.000 mililitros. Olha lá o símbolo. Vamos fazer o símbolo certinho. O M minúsculo e o L maiúsculo, certo? A medida máxima em mililitros nessa jarra corresponde a qual medida em litros? Mesma pergunta da atividade anterior, né? Se eu tenho 1.000 mililitros, quantos litros eu tenho? 1 litro. 1.000 mililitros correspondem a 1 litro. Quantos copos de 250 mililitros cabem nessa jarra? Eu preciso encher essa jarra com água. E eu vou pegar um copo de 250 mililitros para poder encher. Quantos copos vão caber nessa jarra? É só eu olhar aqui, que já está até marcadinha, graduada. Vão caber 4 copos de 250 mililitros. Por que 4 copos, professora? A outra foi 5. A 5, a anterior eram 5, porque eram 5 de 200 mililitros. Agora, eu tenho uma capacidade um pouquinho maior nesse copo. Ele tem, ó, 250 mililitros. Então, 250 vezes 4 vai chegar no 1.000, que é o total da minha jarra, tá? Olha lá a atividade 4. Como você faria para medir 500 mililitros usando a jarra graduada 1? Pessoal, a jarra 1, ela não tem essa marcação dos 500 mililitros. Como que eu vou fazer para achar 500 mililitros ali? Agora, nós voltamos naquela nossa velha história da estimativa. Olha a estimativa entrando na nossa vida novamente. Porque eu tenho 400 mililitros e eu tenho 600 mililitros. Eu estimo, eu sei que o 500 mililitros, ele vai estar entre o 400 e o 600. Mais precisamente, no meio dessas duas medidas. Olha a estimativa na nossa vida aí. 500 mililitros correspondem a qual medida em litro? A que medida em litro? Como que eu represento isso em litros? Como 1.000 mililitros correspondem a 1 litro, então a metade dessa medida é 500 mililitros, certo? Corresponde a meio litro. Olha a fração e o decimal aí novamente. Eu tenho um número inteiro, que é 1 litro. E eu preciso da metade dele. Então, eu não preciso dele inteiro, eu tenho metade. Nós já aprendemos que fração, a metade, eu posso indicar assim e ler meio litro. Ou na forma decimal, meio litro. A 6. Nós vamos observar novamente as jarras 1 e 2. Ao lado de cada medida das jarras há uma seta. Olha as setinhas aqui, ó. Nós vamos registrar as frações que representam
na frente de cada imagem. Essas frações, nós vamos representar a que parte corresponde cada medida do total da jarra. Então, vamos lá para a jarra graduada 1. Eu tenho 1/5 de 1.000 mililitros. Como que eu vou fazer, professora? Aquela regra básica. Eu pego o meu todo referência, que no caso é o 1.000, divido pelo de baixo, multiplico pelo de cima. Achar a fração de um todo. Eu quero 1/5 de 1.000. Pronto. Se eu dividir 1.000 por 5, multiplicar por 1, eu tenho 200 ml. Então, aqui na jarra graduada 1, 200 mililitros corresponde a 1/5 do total. Eu peguei minha jarra, dividi em 5 partes e usei uma parte. 2/5, 400 mililitros. 1.000 dividido por 5 vezes 2. 3/5, 600 ml. Só ir acompanhando aqui. 4/5, 800 ml. 5/5, o total, 1.000 mililitros. Depois, na jarra 2, eu quero quarto. Agora, eu estou dividindo por 4, o meu todo dividido por 4. Então, o que eu vou fazer? O 1.000 divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. E olhando e anotando aqui na jarra 2, eu tenho 1/4 de 1.000. Eu tenho 250. 2/4 de 1.000, eu tenho 500 mililitros. 3/4 de 1.000, 750 mililitros. Peguei o 1.000, dividi pelo de baixo, multipliquei pelo de cima. E 4/4 de 1.000, eu tenho tudo, eu tenho os 1.000 mililitros. Seguindo, atividade 7. Agora eu quero saber se eu tomar 3/5 de uma jarra de 1.000 mililitros, uma jarra lá de 1 litro, e eu vou tomar 3/5 daquele suco. Quanto que eu vou tomar? Quanto que será consumido? Vou pegar o 1.000, dividir por 5. 1.000 dividido por 5 vai dar 200 mililitros. 200 vezes 3. Eu dividi por 5 e usei 3 partes. 1/5, 2/5, 3/5. Olha lá a quantidade de suco que eu vou ter tomado. Quanto que dá 3/5 de 1.000? 600 ml. 600 mililitros de um total de 1.000 mililitros. E se eu tomar 1/4 do suco? Vou pegar o meu total, dividir por 4 e multiplicar por uma parte. 1.000 dividido por 4, 250 ml, vezes 1. Então, 3/5 de 1.000, 600. 1/4 de 1.000, 250. Atividade 8. Com 1 litro de suco, é possível servir 5 copos de 200 ml. Isso a gente já aprendeu, porque 5 vezes 200 é igual a 1.000. 1.000 mililitros correspondem a 1 litro. Em uma festa de aniversário, foram servidos 32 copos de suco. 32 copos de 200 mililitros. Quantos litros foram usados? Como que a gente pode pensar nesse probleminha? Primeira coisa, eu grifo a parte importante aqui, ó. Segundo, vamos montar essa tabelinha para a gente acompanhar passo a passo? Se eu, com 1 litro, eu uso 5 copos, ó, 5 copos, 1 litro. 2 litros, então eu tenho o dobro. 2 litros, eu vou ter 10. Olha lá a conta de multiplicação. 3 litros, 15. 4 litros, eu vou ter 20 copos. 6 litros, eu vou ter 30 copos. 7 litros, eu vou ter 35 copos. E aí vem para as questões. Quantos litros eu vou usar para
encher os 32 copos? Eu vou usar exatamente 6 litros? Vou lá na minha tabelinha. Não, 6 litros, professora, só vão encher 30 copos. Então, não é essa. Eu vou menos de 6 litros? Menos de 6 dá 5 litros. Eu só vou encher 25 copos. Também não é isso. Exatamente 7 litros? Exatamente 7 litros vão dar 35 copos. Ainda não é o que eu quero. Olha lá, essa opção. Mais de 6 litros. Mais de 6 litros, ó. Eu vou chegar nos 32 copos. 6 litros deram 30 copos. Mais de 6 litros, eu chego nos 32 copos. Estimativa mais uma vez aqui. Não deu exato. Deu mais de 6 litros. Então, também a estimativa aí. Usando um copo de 300 ml, 300 mililitros, a mãe de Alice encheu um recipiente com 2 litros. Eu tenho uma garrafa de 2 litros aqui e tenho um copo de 300 mililitros para enchê-la. Quantos copos eu vou precisar? Se eu pegar 7 vezes 300, 7 copinhos desse, eu vou chegar em 2.100 mililitros. Eu preciso de 2.000 mililitros. Tá vendo que passou um pouquinho, pessoal? Só que se eu colocar só 6, não vai encher a garrafa, porque vai chegar no 1.800 mililitros. Se eu colocar 7, passa. Se eu colocar 6, falta. E aí? Então a gente presta atenção no que está pedindo. Ela usou quase 7 copos, né? O que aconteceu com o último copinho? Ela encheu lá os 6 inteiros, ó, deu 1.800 mililitros. E o que aconteceu com o último copinho, com o 7º copinho? No último copo, sobraram 100 mililitros de água. Então, ela pôs os 6 inteiros lá dentro. O 7º copo, ela pôs mais um pouquinho, tá? Para encher e dar os 2 litros de água. Vamos para as medidas de tempo agora. Vamos falar de hora, de relógio. A gente também já estudou, já fez probleminha sobre isso. Só relembrando os símbolos. Hora é o H minúsculo e do minuto é o MIN, mini, é a abreviação de minuto. 1 hora corresponde a agrupamentos de 60 minutos. 1 hora tem 60 minutos. Da sua casa até a escola de música, Helena vai a pé e gasta 13 minutos. Ela faz esse trajeto na ida, 13 minutos. Na volta, mais 13 minutos. 3 vezes por semana. Quanto tempo Helena gasta em uma semana para realizar esse trajeto? Vamos calcular? Como que a gente vai fazer isso? Vamos pensar por partes. Em um dia, a Helena, ela vai e volta. Nesse vai e volta já são 26 minutos. Ela faz isso 3 vezes por semana. Então, eu pego 26, multiplico por 3. A Helena utiliza 78 minutos por semana para fazer esse trajeto. Ou 1 hora e 18 minutos. 1 hora não são 60 minutos? Se eu tirar 60 daqui, vão me sobrar 18. O que sobra são minutos. Então, 1 hora e 18 minutos. Exercício 2. Nós temos um gráfico aqui que fala do tempo gasto na semana com atividades de lazer desse rapazinho aqui, do Felipe. Ele apresenta quantos minutos o rapaz gasta com cada atividade. Quantos minutos por semana ele gasta com leitura, é utilizado com leitura? É só a gente acompanhar o gráfico. Olha aqui, leitura. Quantos minutos? 420. Já está aqui, ó, os minutos. E a natação? Quantos minutos na natação? A gente acha natação
segue a coluna 180 minutos. Agora prestem atenção na outra pergunta, ó. Calcule o tempo total. Eu quero saber tudo que Felipe dedica às atividades durante a semana. Se é total, se é tudo, não é só a natação, não é só a leitura. Eu quero saber de tudo, da leitura, da natação, da televisão e das brincadeiras. Então, o que a gente vai fazer? Nós vamos somar todos os minutos gastos. Todos. 420, 180, 240, 480, que são todas as atividades de lazer. Vai me dar um total de 1.320 minutos. Olha quantos minutos por semana. 1.320 minutos. Uma soma básica, tá, pessoal? Só que agora eu quero saber quanto que dá esses minutos em horas. Para eu transformar minutos em hora, o que eu faço? Eu divido por 60. Por quê? 1 hora são 60 minutos. Então, eu tenho que fazer uma divisão para transformar isso aqui em hora. Eu vou pegar os meus minutos e vou dividir por 60. Nessa divisão, nós fizemos pelo método da estimativa. Vocês podem fazer pelo método que acharem mais correto, tá? Pelo que vocês acostumaram, que vocês aprenderam. Nessa divisão, 1.320 vão dar 22 horas. Quer dizer que ele gasta 22 horas por semana com atividades do lazer dele. Atividade 3, pessoal, nós já fizemos isso em outras épocas aí, né? Desde o começo do ano que a gente trabalha com isso. É uma tabelinha. Temos a medida em hora, medidas em minuto. 1 hora, quantos minutos, quarto ano? 60. Agora eu tenho 120 minutos. Corresponde a quantas horas, quarto ano? 2 horas. Eu tenho 3 horas. Quantos minutos dão? 3 vezes 60. 180 minutos. 4 horas, 240. E 5 horas? 5 vezes 60, 300 minutos. 6 horas, 360 minutos. Quais as regularidades? Olha a irregularidade aparecendo novamente, que a gente observa. A cada hora aumenta de uma linha para outra. Na primeira coluna, aumentam 60 minutos. De uma linha para outra, na segunda coluna. Ou seja, eu caminho de 60 em 60. 1 hora, 60. 2 horas, 120. 3 horas, 180 minutos. Se você continuasse a completá-la, quantas horas corresponderiam a 600 minutos? Se fôssemos andando aqui, ó, a gente ia chegar lá nas 10 horas. Corresponderia a 10 horas. Por quê? 1 hora, 60 minutos. 60 vezes 10, 600. 10 horas, 600 minutos. Ou nós podemos fazer pela divisão. Não é 600 que eu quero? Eu divido 600 por 60 e acho a minha hora. 4. A aula de natação do Gilson, ele começa às 7h30 da manhã. Cada aula dura 50 minutos. Na segunda e na terça ele faz uma aula. Na sexta ele faz 2. Quanto tempo ele gasta por semana? Vamos fazer a tabelinha. Segunda e terça, uma aula. Sexta, 2 aulas. 50 minutos, 50 minutos, 100 minutos. Só somar tudo. 50 mais 50, 100. 100 mais 100, 200 minutos. 200 minutos vão dar quantas horas? Pessoal, eu dividi por 60. Ou então, eu sei que 3 horas dão 180 minutos. E aí, vão sobrar 20. 60, 60, 60, dão 3 horas. Mais os 20 que sobraram. Olha lá a opção correta. A escola da Clara prefere dividir o ano em bimestre. Bimestre, de 2 em 2 meses. Já a do seu primo Bruno, em trimestre, 3 meses. O mês de outubro pertence a que bimestre do ano para a Clara? E a qual bimestre para o Bruno? Um divide em 2 em 2. O outro divide em 3 em 3.
Olha a tabelinha da Clara e olha a tabelinha do Bruno. Então, para a Clara, outubro fica no 5º bimestre e para o Bruno em 4. Mudou a conta de divisão, por isso que um deu no 5º, o outro deu no 4º. Vamos para o desafio? Nós temos 2 balanças. Na primeira, há uma garrafa equilibrando 2 copos. Então, a gente, com essa visão aqui, a gente entende que a garrafa, ela pesa o mesmo que 2 copos, porque a balança está certinha. Na segunda, há uma garrafa mais 2 copos pesando, equivalendo a 4 xícaras. Então, a gente entende que 4 xícaras pesa igual uma garrafa e 2 copos. Quantas garrafas são necessárias para equilibrar 4 xícaras? Quantas garrafas eu preciso para pesar, para equilibrar as 4 xícaras? Eu preciso de 2 garrafas. Porque, gente, tá vendo que 2 copos é igual ao peso de uma garrafa? Então, aqui é como eu poderia substituir esses 2 copos por mais uma garrafa e ficaria o mesmo peso. Então, 4 xícaras correspondem às 2 garrafas. Quantos copos são necessários para equilibrar 4 xícaras? Vamos pensar. Essa garrafa aqui, ela corresponde a 2 copos. Então, se eu tirar essa garrafa, eu terei 4 copos. Eu preciso de 4 copos para equilibrar as 4 xícaras. Quantos copos equilibrarão, olha o no futuro, equilibrarão uma xícara? Pessoal, se aqui com 4 copos eu equilibro 4 xícaras, quer dizer que uma xícara pesa igual a um copo. Então, eu preciso de um copo para equilibrar uma xícara, porque eles pesam igual, né? O mesmo peso. Quantas xícaras equilibrarão uma garrafa? Uma garrafa, pessoal, corresponde a 2 copos, não é isso? Então, 2 xícaras equilibrarão uma garrafa. Isso aqui é bacaninha de fazer. Se vocês, depois que pegarem a aula, quiserem tampar aqui o resultado e tentarem fazer para depois ver a resolução, é muito bacana, tá? Vamos para a tarefa? Vocês vão responder essas situações probleminhas no caderno. 4º ano, por favor, no caderno, 4º ano. Não tem espaço ali. Aí vocês não entendem o que fizeram e nós não entendemos o que vocês fizeram. Faça no caderno, marca a página, marca a data, tudo certinho, tá? Vocês vão ter que deixar registrada a estratégia, ou seja, a conta e a resposta. Uma jarra tem capacidade de 2 litros de suco. Quantos copos de 250 mililitros é possível servir? Fizemos vários exercícios desse tipo. Olhe as jarras graduadas do anexo. A resposta está basicamente nela. Só que a gente quer como que vocês chegaram ao resultado e a resposta, tá? Com 3 litros de leite é possível servir quantos copos de 500 mililitros? Pensa com calma, olhem as jarrinhas, bem facinho. Quantos potes de 200 mililitros de iogurte são necessários para obter 3 litros? Eu vou juntando de 200 e 200. Quantos 200 eu preciso para chegar nos 3.000 mililitros, que quer dizer 3 litros? Primeira coisa, pessoal, vocês têm que pensar, se aqui está mililitro, vocês têm que pensar em transformar isso aqui em mililitros também, tá? Olha o relógio, o horário em que Joaquim colocou uma lasanha no forno. Ela estará pronta daqui a 45 minutos. Em que horário a lasanha poderá ser retirada do forno? Nós sempre fazemos esse tipo de exercício, fizemos nas apostilas anteriores, quando a gente deu aquele resumo, aquele reforço para vocês, aquela revisão.
olha a hora que está e tem que esperar 45 minutos. Então, nessa hora, na hora que passar 45 minutos, que hora será? É isso que vocês têm que pensar. Pessoal, nós encerramos essa unidade, medidas de capacidade. Vocês têm que fazer a leitura do material individual. Fizemos a atividade juntos e o desafio. Tentem fazer o desafio novamente sem olhar. Depois vocês olham para ver se está certo. A tarefa, os 3 exercícios, de 1 a 3, da página 264. Vocês vão tirar dúvidas e as correções com o professor. Uma ótima tarde, bons estudos e até a próxima aula, quarto ano.